ação de Deus sem precedente na história daquele tempo. Então entenda, há uma proposta desafiadora aqui na própria ideia, na própria concepção dessa conferência. E nós estamos diante do que Deus está para fazer aqui agora, ainda além do que já fez. Nós estamos no último dia de conferência, né, pastor? Pastorzão, igreja, é o último dia? Terceiro último dia. Então eu sou o único preletor que vocês sabiam que estaria aqui hoje, né? Eu sou o único que fui denunciado, né, pastor? Eu vou pedir só para algum irmão, algum levita, algum músico da casa do Senhor, está me ajudando aqui no teclado, por favor. Enquanto isso, a igreja vai abrindo seu livro sagrado, as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Marcos, capítulo 1, versículo de número 29. Quem for achando vai dando um glória a Deus e vai se pondo de pé. Amém? Dá um glória, fica de pé, nós vamos ler juntos. No sinal físico da nossa reverência diante da palavra do Senhor. Irmãos, o pastor Robson disse que eu estou muito elegante hoje. Eu fiquei na dúvida se eu saí elegante de casa ou se eu fiquei elegante quando eu pus essa camisa aqui que me deram na chegada do congresso. O que vocês acham, irmãos? Acho que é camisa, né? Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda, glória a Deus. Aleluias. Marcos capítulo 1, verso 29. Todos acharam? Muito bom ver e rever amigos e irmãos aqui. Essa já é uma igreja que faz parte da nossa vida, do nosso coração, da nossa história. Tem histórias que vocês não sabem, mas que nós temos profundas com essa igreja, com o pastorzão Robson, né? E é bom estar aqui revendo irmãos e amigos que, de certa forma, já fazem parte da nossa história, da nossa vida, dessa nossa caminhada. Revendo aqui alguns pastores amigos também. O pastor Fred, que na verdade já faz parte aqui também, né, da família. Amém? Que bênção estar revendo aqui esse príncipe. Pastor Amarildo também, muito bom revê-lo. Glória a Deus, é família aí juntos, que bom. Prazer, satisfação. E os demais irmãos queridos, amados, que a gente está tendo o prazer de rever também nessa noite. Abençoados. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 29, obrigado, minha irmã, capítulo 1, versículo de número 29, Marcos 1, 29. Vamos ler até o versículo 31 somente, onde assim nos diz a palavra do Senhor. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simeão e de André com Tiago e João. Então eles foram à casa de Simeão. Simeão é o Pedrão. Foram acompanhados de André, Tiago e João. Desculpa, a casa de Simão. Simão Pedro, ok? Foram acompanhados de André, Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. A sogra de Simão, vou reler, estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou. E servia-os. Repita comigo, servia-os. Diga como está em algumas versões aí. E passou a servi-los. Feche os seus olhos ainda de pé. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por tua presença e por teu Espírito que é vivo. E nessa noite se manifesta a nós. Senhor, que essa conferência de fato marque a história dessa igreja e de várias outras igrejas representadas aqui, de famílias aqui presentes, com este avivamento proposto. E que em tudo isso o teu nome seja glorificado.
Nós repreendemos toda a voz contrária e todo levante do maligno no sentido de inibir e de atrapalhar e comprometer a comunicação da tua palavra e a assimilação por parte dos teus filhos. Nós declaramos cancelado todo o intento das trevas e já profetizamos ligando na terra o que cremos que está sendo ligado agora nos céus. Essa é uma noite de avivamento sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Todos que concordam digam amém. Aplaudam ao Senhor. Pode sentar-se em nome de Jesus. Tema: avivados para servir. Tema: avivados para servir. Eu propus no meu coração me colocar diante do Senhor para ser um instrumento dele nessa noite aqui, para esse propósito muito específico, te ajudar a transcender barreiras, fronteiras, limites da religiosidade que estão impedindo você de acessar coisas que no coração do Senhor já foram reservadas para você acessar e viver essa vida proposta de Deus para você, que só pode ser vivida quando você transcender, você ultrapassar as barreiras, os limites da religiosidade e viver uma experiência real, íntima, ao ponto de que essa experiência sobrenatural que vai acontecer, e essa é a proposta, que aconteça no teu interior, te permita se erguer nessa noite, não amanhã, não mês que vem, nessa noite, como um servo em que você nunca se imaginou ser. A proposta do Senhor para nós é algo para aqui, agora, nesse tempo. Nada do que você vai ouvir é algo que Deus propõe para você para começar a partir do ano que vem. Já estamos no final do ano, está fechando. Eu já estou assim meio mais para lá do que para cá. Então, em nome de Jesus, até o final desse ano eu me firmo, eu vou fazer um propósito, vou me consagrar. Deus vai ajeitar as coisas e ano que vem eu começo em outra visão, começo em outro foco, começo com outra pegada. Não. A proposta do que Deus tem para nós é muito específica para essa noite. Escute, nessa noite, repita comigo, nessa noite, Deus vai abalar as estruturas do meu ser, de dentro para fora. Amém? Então, irmãos, hoje você será abalado de dentro para fora e convidado a um serviço ao Senhor como nunca antes. Mas você também vai compreender que existe aqui um importante passo para que isso aconteça. É um processo que Deus estabeleceu. Esse avivamento íntimo pessoal deve acontecer antes mesmo que você se desperte para o serviço que o Senhor tem proposto para você, para o ministério, para a área, para a proposta do Senhor, para a sua vida, nele, como instrumento. Antes que isso aconteça, Deus quer trabalhar algo muito pessoal e íntimo em você, e o meu empenho aqui, como falei a princípio, é te levar a essa compreensão. Então, há um grande número, irmãos, daqueles que fazem a obra do Senhor sem terem passado por esse processo. Pessoas que estão envolvidas com o ministério, envolvidas com a causa, envolvidas com a obra, mas não passaram por esse processo. Queimar etapa, como a gente costuma falar. Então são pessoas que fazem, mas fazem muito aquém daquilo que poderiam produzir. Muito aquém daquilo que Deus lhes chamou de fato para fazer a partir de suas vidas. Pessoas que na verdade devem muito, porque receberam de Deus potencial para desenvolver muito mais, para produzir muito mais, para fazer muito mais, mas estão inibidas porque não passaram por esse processo que envolve aproximação, toque, tudo muito interior, um processo de cura do Senhor lá dentro, para que Ele possa te levantar para fazer. E outros que nem sequer se permitiram fazer, outros que nem sequer deram um passo para meter a mão no arado, para meter a mão na massa, para se envolverem com a obra do Senhor verdadeiramente. Por quê? Porque tem toda uma problemática muito mais profundamente interna e não compreendem isso. Simplesmente explicam como desânimo, uma desmotivação, uma falta de encorajamento, enfim, ocupação. Sou ocupado demais. Então nessa noite o Senhor vai lá e vai resolver coisas lá.
Porque é um número grande de pessoas, como eu falava agora, que não deram esse passo ainda, porque há coisas a serem resolvidas, que não conseguem entender por que razão lhes é tão pesado o ministério, por que razão lhes é tão sofrido, por que razão são tão inconstantes. Você conhece gente assim? Uma hora tá, outra hora, meu líder, por favor, me dá um tempinho, me dá um refresco, eu preciso resolver algumas questões. É tanta inconstância. Então qual é a causa, qual é a razão disso? Qual é a razão do ministério lhe ser pesado? Qual é a razão do ministério lhe se traduzir por sofrimento? Qual é a razão de tanta inconstância? Ou por que razão se evita tanto servir ao Senhor? Pode ser que você nunca tenha parado para pensar e ser crítico, autocrítico quanto a isso. Por que razão eu estou aqui nesse contexto de igreja, de serviço? Por que é que somos servos uns dos outros, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros? E por que eu estou aqui nesse contexto e parece que a coisa me é tão travada nesse sentido, de servir? Então o texto lido, voltando aqui para o texto, inicia-se aqui com uma clara descrição do roteiro estabelecido pelo Espírito Santo. E Jesus seguia o roteiro do Espírito Santo. O roteiro do Espírito Santo para Jesus, naquele dia, foi que após a sua saída da sinagoga, ele fosse à casa do Pedro e estivesse ali com a sogra do Pedro. E esse roteiro é apresentado claramente aqui, da sinagoga para a casa de Pedro. Repita, da sinagoga para casa. Mais uma vez, da sinagoga para casa. Agora, deixe-me falar sobre esses dois ambientes, porque perceba, são dois ambientes distintos, são 12 espaços distintos, diferenciados, são geografias diferenciadas e, na verdade, irmãos, são ambientes que também tratavam de questões diferentes, que abrigavam propósitos diferentes. Sinagoga e casa. Primeiro eu falo da sinagoga. Falar de sinagoga nesse contexto aqui, eu quero trazer vocês para esse contexto de interpretação aqui do texto, nesse contexto de interpretação do texto, nessa visão de interpretação do texto. Falar de sinagoga é falar do ambiente religioso, do ambiente onde se reuniam os religiosos, onde há espaço para muitas coisas, inclusive para hipocrisia. O ambiente da religiosidade é o ambiente que há espaço para que muitas coisas aconteçam, inclusive hipocrisia. É comum que em ambientes de altíssima religiosidade seja propício mentiras, fingimentos, disfarces, máscaras. As pessoas se apresentam como elas entendem que elas precisam se apresentar e não como elas exatamente são. E é muito comum que a gente tenha uma forte tendência a imitar, a copiar comportamento para se adequar no ambiente. E o ambiente de religiosidade, ele é muito propício a isso. Se todo mundo está levantando a mão e fechando o olho, eu acho que é para eu fazer isso também. Mesmo que eu não sinta que devo fazer, ou mesmo que eu não sinta ou não saiba por que preciso fazer, mesmo que eu não entenda que levantar as mãos não é um gesto de espiritualidade ou um gesto transcendente ou alguma coisa desse nível, mesmo que eu não entenda que levantar as mãos é um gesto espontâneo do ser humano diante de qualquer situação em que entenda estar rendido. O ladrão apontou a arma, alguém te ameaçou, é maior do que você. Então, mesmo que eu não entenda que levantar as mãos diante de Deus traduz dizer para Ele: Senhor, eu estou rendido diante da Tua presença. Mesmo que eu não entenda isso, eu levanto porque todo mundo está levantando. Então, o ambiente religioso, busca entender isso aqui, o ambiente religioso, ele é um ambiente muito conveniente para práticas não pensadas. É um ambiente muito conveniente para a hipocrisia. O ambiente de religiosidade, ele é um ambiente muito conveniente para que eu busque ser o que eu não sou, mesmo sem ser, para me adequar no meio daqueles que, como eu, fingem ser também o que não são. O ambiente de religiosidade, ele traz esse peso, ele traz essa carga, ele abre essa margem. Sendo assim, irmãos, aqueles que
têm a sua relação com Deus limitada por níveis de religiosidade, eles estão presentes nesse ambiente coletivo de religiosidade e atuam ali muitas vezes de forma artística, de forma artificial. E muitas vezes estão envolvidos com o ministério, envolvidos com a obra, envolvidos com o serviço, mas comprometidos moralmente e comprometidos espiritualmente. Preste muita atenção nisso aqui. Comprometidos moralmente e comprometidos espiritualmente, mas estão ali porque é o ambiente da religiosidade, abre margem para isso. Típico do ambiente da religiosidade. Versículo de número 21. Vem aqui comigo para a palavra. Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar com uma excelência notável. No versículo de número 23, o autor do texto afirma que na sinagoga havia um homem endemoniado. E esse fato aqui nos revela, irmãos, que era comum para aqueles demônios serem participantes da religiosidade da sinagoga. Vocês lembram que a gente começou aqui falando sobre religiosidade e ambiente de religiosidade? Então perceba, no ambiente de religiosidade há espaço até para que demônios se camuflem. O ambiente de religiosidade propõe isso. Havia um homem que estava ali na sinagoga. Podemos aqui de repente até supor, considerando hipoteticamente que aquele homem frequentava assiduamente a sinagoga. Vamos aqui apresentar uma outra suposição, porque aqueles que estudaram o Antigo Testamento sabem que sinagoga era um ambiente altamente democrático e aberto à participação de qualquer pessoa que chegasse, que quisesse ler um dos livros sagrados ou fazer uma oração. E quem sabe aquele indivíduo aproveitou um dia uma dessas oportunidades, mesmo sendo homem endemoniado, porque o ambiente de religiosidade abre margem para esse tipo de mascaração. Esse ambiente, a sinagoga aqui, que representa esse ambiente de religiosidade judaica, era um lugar onde as pessoas apresentavam estar bem, quando muitas vezes elas estavam muito mal. E por essa razão, a nossa experiência com o Senhor deve ser muito além da religiosidade. O que você vive com Deus tem que estar muito além do ambiente de religiosidade, da dimensão de religiosidade. E entenda que aqui nós estamos falando de ambientes físicos, de ambientes geográficos, é o que o texto bíblico apresenta, mas nós estamos aqui na interpretação do sentido disso, transcendendo para algo muito mais profundo. O nível em que você vai viver com Deus pode ser um nível de mera religiosidade ou nível de maior profundidade. Você entende isso? Amém? Seguimos aqui então para o segundo ambiente, porque Jesus sai desse ambiente raso, Jesus sai desse ambiente de religiosidade depois de expulsar aquele demônio, porque mesmo no ambiente de religiosidade, quando Jesus chega, ele desbanca tudo. Amém? Isso aconteceu na sinagoga. E Jesus sai dali, então agora Jesus vai para uma casa. E a casa aqui, seguindo essa nossa linha de pensamento, de raciocínio e de interpretação, a casa aqui agora já não é mais um ambiente da religiosidade. A casa, vamos tratar a casa como um ambiente da transparência e um ambiente da intimidade. Sinagoga, religiosidade. Casa, transparência, intimidade, verdade. Por que casa transparência, pastor? Porque ali na casa as pessoas costumam tirar, arrancar suas fantasias, os seus disfarces ou suas máscaras religiosas. Em casa. É em casa. Tem gente que nunca vai falar com a esposa no ambiente religioso, no ambiente que você criou como um ambiente da sua religiosidade. Isso eu não estou me referindo ao templo, mas a sua dimensão de religiosidade. Tem gente que nunca vai falar em determinados lugares onde entende que precisa ser religioso com a esposa, como fala em casa. Nunca vai falar ou tratar os filhos nessa dimensão de religiosidade como trata em casa. Casa é o lugar onde a gente chega e tira a roupa da religiosidade e costumamos ser o que somos. Por isso aqui eu classifico casa como um ambiente da transparência e da intimidade.
Porque na casa somos transparentes, porque transparecemos o que de fato somos. Intimidade por quê? Porque diferente da sinagoga, é o espaço reservado para os íntimos. Casa é espaço reservado para os íntimos. Alguém aqui já fez evangelismo de rua? Sim ou não? Com moradores de rua? Alguém? Quem já levou um desses direto, daquele evangelismo direto para sua casa? Se por acaso, quem sabe, nós tivéssemos um espaço onde as pessoas fizessem mais evangelismo de rua, teria um ou dois que levantassem as mãos, porque não é comum. Por isso ninguém levantou a mão. Porque na sua casa vão pessoas que você já propôs no seu coração trazer para mais perto de você. Na sua casa você recebe pessoas que você entende que podem ser mais íntimas de você. Convidar para ir na sua casa é convidar para uma aproximação maior. Na nossa casa estão aqueles que nós queremos que estejam, aqueles que nós queremos um contato maior, uma proximidade maior. Por isso que Pedro convida Jesus para ir na sua casa. Entenda, então nós estamos numa dimensão, na casa, um ambiente, aqui nos é apresentado agora um ambiente que é um contraponto ao ambiente da religiosidade. Um ambiente que nos propõe intimidade e transparência. Logo nós podemos considerar que sinagoga é o que somos por fora, enquanto casa é o que somos por dentro, de verdade. Pegaram? Pegaram? Estou construindo aqui uma linha de raciocínio com vocês, para depois nós adentrarmos aqui na interpretação do texto, assim por dizer. Então, sinagoga aqui traduz para nós o ambiente de religiosidade. Casa, um ambiente de verdade, de transparência e intimidade. Sinagoga traduz aqui para nós um ambiente que expressa o que somos por fora, visível, para quem não nos conhece muito bem intimamente. Casa é o que somos por dentro. O que quando nos olhamos ou nos contemplamos a nós mesmos no espelho, é o que nós conseguimos ver. Quem sabe que ninguém mais vê, que não transmitimos para ninguém mais, além de nós mesmos. Versículo 30, vem comigo. Logo que Jesus entra na casa, alguém lhe fala de uma mulher que estava ali enferma. Observe, na sinagoga o mal estava oculto, não se sabe quanto tempo. O mal só se manifesta porque não suporta a presença de quem entrou ali. Na casa, imediatamente Jesus entra e já lhe revelam, já compartilham com ele o problema que estava acontecendo, com quem era e qual era o problema. Ou seja, na religiosidade há espaço para que você oculte coisas feias, estranhas, desagradáveis, coisas que travam sua vida, seu serviço, seu ministério, sua produção na causa do Senhor, na obra do Senhor. Isso na religiosidade, na sinagoga, na casa, dentro de você. Quando você tiver experiência com Ele entrando aqui, você finge para os outros. Eu posso fingir para os outros, mas nenhum de nós tem capacidade de deixar de falar imediatamente a verdade para Ele. Não há em nós a condição disso. Logo que ele entra na casa, alguém conta, o problema é esse. Nessa noite, quando ele entrar aí, escuta, não, você não vai precisar fazer força. Nessa noite, quando ele entrar aí, você vai pôr para fora. O que está te impedindo de servir? Quando ele entrar aí nessa noite, automaticamente, fluentemente, imediatamente, você vai pôr para fora. Nessa noite, se você permitir ele entrar aí, você vai ser transparente, você vai expor. Porque na religiosidade, para as pessoas, nós criamos uma imagem, mas para ele, quando ele entra e nos quebra e começa a mover dentro, ele entrou na casa, Jesus, o problema é esse. Tem muita gente aqui que quando ele entrar, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, quando ele começar a entrar, já vai cair de joelho em pranto e vai dizer, o problema meu é esse. É isso aqui.
Ele destrava a gente aqui nessa noite. Meu Deus, destrava sim, eu sei que sim. Eu sei. Ele vai levantar servos aqui, com excelência, como levantou essa mulher aqui. Vamos chegar lá, amém? Então Jesus chega na casa e as pessoas logo vão contando para ele. Agora observe uma coisa. Observe. Havia ali uma boa sogra. A sogra de Pedro, ela era uma boa sogra. Eu gosto de dar, às vezes, alguns nomes a personagens bíblicos, nomes fictícios meus, tá? Que eu dou. Porque me ajuda a ter um vislumbre mais realista do texto, tá? Eu me recordo de um pastor que tinha o costume de fazer isso também. Então, quando Jesus chega ali na casa de Dona Pedrita, da sogra do Pedro, era uma boa mulher, era uma boa sogra. Irmãos, Dona Pedrita era uma boa sogra. Passou porque era uma boa sogra. Porque, queridos, pode acreditar, Pedro não convidaria Jesus para entrar lá. Sabendo que Jesus entrou na sinagoga. Jesus entrou em uma sinagoga com Pedro, e Pedro viu Jesus curar um homem que tinha uma mão toda torta. Aí Jesus entra na outra sinagoga com Pedro, e Pedro vê Jesus expulsando um homem que tinha demônios. Então Pedro vê que Jesus entra nos lugares e Jesus cura as pessoas. E Pedro sabia que a sogra dele estava em casa, acamada e doente, febril. Então pode crer que Pedro só levou Jesus lá porque a sogra dele era gente boa. Então, sogras, sejam gente boa, porque os genros vão orar para que Jesus te visite sempre. Amém? Sempre. Seja gente boa. Então, nós temos aqui Dona Pedrita, uma mulher boa, uma boa sogra. Observe, uma boa dona de casa, uma boa serva. Porém, ela estava incapaz, ela estava debilitada, ela estava doente. Certamente Jesus não poderia contar com os serviços daquela mulher naquelas condições. Eu acho que aqui eu estou começando a puxar o fio da meada. Eu acho que a partir de agora você vai começar a entender essa ministração. Jesus não poderia contar com alguém naquela condição. Não que ela não fosse uma boa sogra, não que ela não fosse uma boa dona de casa, não que ela não fosse uma boa mulher, mas Jesus não poderia contar com ela naquelas condições. Meu Deus, eu puxei o fio da meada agora mesmo. Jesus precisava fazer alguma coisa nela para que ela produzisse para ele, glória dele, o que ela poderia produzir, o que ela já tinha de potencial para produzir. Jesus precisava mover alguma coisa e fazer alguma coisa a respeito daquela mulher, para que aquela mulher produzisse na causa do reino dele o que ela tinha potencial para fazer. Então Jesus olha para alguém que era qualificado, alguém que tinha experiência na casa, alguém que sabia como fazer, mas estava incapaz. Tem alguém aqui comigo? Incapaz, acamada, doente, travada. Todas as nossas travas, todos os nossos impedimentos, todas as nossas desculpas e justificativas têm uma explicação muito lógica. Por mais que você as negue, não, eu não me envolvo com coisas na igreja, não, eu tenho muito trabalho e família grande, e eu não tenho muito tempo para essas coisas, e não, eu já me envolvi um tempo atrás, mas deu problema, deu zebra, e é complicado, você está lidando com gente, então, por mais que sejam explicações, ou que você apresente suas justificativas, isso tem uma causa real. Então, Jesus inicia um processo que vai resultar no despertar daquela serva excelente. Você conhece o final dessa história? Aquela mulher se põe a servir Jesus. Alguma coisa acontece dentro desse processo que desperta isso nela. Tem uma razão lógica, racional, inteligente para o que aconteceu na conclusão, no desfecho dessa história. E hoje eu quero apresentar isso para você dentro de uma nova perspectiva. Amém? Vamos aqui, versículo 30. Diz que ela estava com febre deitada. Então presta atenção, com febre. Febre é um sintoma de um mal e não um mal em si. A gente sabe disso.
A febre avisa que algo de errado está acontecendo dentro de você. Aonde? Onde? Dentro é no íntimo. O íntimo é tem alguma coisa errada acontecendo dentro da casa. Tem alguma coisa errada acontecendo dentro de você. Febre são reações externas, ou uma reação externa, um sintoma externo do que está acontecendo lá dentro. Então, nessa noite, vamos procurar entender e colocar nas mãos do Senhor o que está acontecendo lá dentro. Porque febre não é um mal. Febre é um sintoma do mal. Aliás, febre nos avisa que existe um mal. Então, por quê? O mal é o quê? O mal é a sua dificuldade de se relacionar com as pessoas e por isso que você está fora de qualquer ministério da casa de Deus? O mal é porque você não se sente atraído, nunca teve um chamado para fazer e produzir nada para o Senhor? Não. Há uma razão. Há uma razão muito mais interna que explica por quê. Por que dessa condição sua? Isso é apenas uma reação. É apenas um sintoma do que existe lá dentro. Suas dificuldades de relacionamento, que te prejudicam até mesmo dentro do ministério, ou do ministério que você servia e não serve mais, que já se viu com tanta alegria e não serve mais, que te trouxeram a desilusões ministeriais, e isso tudo são apenas sintomas de um mal que está lá dentro. Desânimo, inconstância, negação do chamado, isso tudo é sintoma. Segundo, ela estava deitada. Então ela estava com febre, estava deitada. Deitado sugere quarto. Normalmente é o lugar onde as pessoas costumam se deitar. No quarto. Na cama, no quarto. Se a casa aqui representada já é um lugar íntimo, a gente está compreendendo isso, o quarto representa então a profundidade da intimidade. Então o quarto é o lugar mais profundo dentro de você, o lugar mais profundo do seu ser. É exatamente nesse lugar que Jesus vai entrar, porque é nesse lugar, escute-me agora com atenção, olha aqui para mim todos, é nesse lugar onde ficam as culpas, os medos, as mágoas, os ressentimentos, as cobranças excessivas que você já sofreu na sua vida, que te oprimiam, em ambientes que te oprimiam, em lugares que te oprimiam, quem sabe até antes de você estar nesse lugar, nessa igreja. Esse lugar íntimo lá dentro do seu ser é o lugar onde, quem sabe, reflexos de abandonos sofridos por você ainda estão lá, latentes, abandonos, quem sabe até do período da sua infância, que te impedem hoje de ser um servo e de servir o Senhor nessa casa, nesse lugar. Agora, permita que Jesus entre hoje aí e faça em você esse precioso, esse desejado mover dele, irmãos, porque nesse ambiente profundo, onde Jesus quer trabalhar e mover todas essas coisas. Jesus estava no ambiente de religiosidade, na sinagoga, antes de vir para casa e antes de entrar no quarto, porque a gente seguiu aqui, casa e depois quarto, amém? Jesus estava na sinagoga, no ambiente de religiosidade, ele lê Isaías 61, e quando Jesus termina de ler, ele diz: está se cumprindo aqui hoje tudo isso que eu acabei de ler, dizendo para todos que estavam ali que ele estava lendo a respeito de uma profecia que dizia respeito a ele mesmo. E quando Jesus termina isso, algumas pessoas ficam indignadas ao ouvirem isso, acham aquilo abominável, e a reação das pessoas é expulsar Jesus da sinagoga. Ok, no ambiente de religiosidade, então Jesus foi expulso. Eu tenho um apelo a fazer para você logo agora: que você não expulse o Jesus que é expulso dos ambientes de religiosidade, da intimidade do seu ser, da casa. Das sinagogas ele é expulso, mas que dessa casa ele não seja expulso. Que você abra o coração hoje para o que ele quer mover, ministrar, tratar e falar com você.
Esteja aberto e sensível a isso e permita que mesmo que o que ele diga lhe pareça tão diferente, seja aceito por você porque ele disse, porque foi ele quem disse. Segundo ponto, versículo 31, vem aqui comigo. Diz assim: chegou-se a ela. Lucas disse, inclinou-se sobre ela. Irmãos, de uma forma muito extraordinária, Jesus se aproxima daquela mulher de um jeito que os evangelistas buscam destacar esse momento, buscam citar esse momento. Não vem a possibilidade de ignorar esse momento. Os evangelistas fazem menção disso. Marcos diz, ele chegou-se a ela. Lucas diz, ele se inclinou sobre ela. Mas veja o empenho dos evangelistas em destacar que houve essa aproximação. Aí eu me lembro lá de Tiago 4,8, onde ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O Senhor começa a se aproximar daquela mulher. Então, recapitulando aqui, olha aqui para mim, recapitulando: intimidade da casa, intimidade do quarto e a aproximação. Você percebeu os níveis? Sim, intimidade da casa, intimidade do quarto e depois do quarto, aproximação. Uau, uma inclinação sobre ela, uma aproximação maior. Começa a pensar nisso com mais profundidade, porque mesmo se tratando de um ambiente de intimidade, ainda havia uma distância a ser desfeita pelo Senhor. E tem gente que diz, eu sou tão íntimo de Deus. É porque você nunca pensou que ainda tem muito mais. Tem muito mais a se aproximar, tem muito mais proposto no coração dele. Ele quer ainda uma aproximação maior, uma intimidade maior, um nível maior, um grau maior de proximidade. Então Jesus entra na casa, como se não bastasse, entra no quarto, e como se não bastasse, ele se aproxima daquela mulher. E isso só foi possível, tudo isso, porque alguém diz, tem uma pessoa aqui, naquele quarto, doente. Pastor, eu quero que Deus faça na minha vida o que eu já estou começando a entender dentro dessa ministração. Então vamos para o primeiro passo que você precisa dar aqui hoje: reconhecer, ser transparente, falar com ele. Jesus entra ali, alguém diz, tem alguém doente nessa casa, naquele quarto. E essa informação inicia todo esse processo. Terceiro ponto, quase concluindo aqui, irmãos. E tomou-a pela mão. Jesus, então, se aproxima da mulher, e depois Jesus pega Dona Pedrita pela mão. Uau! Repita comigo, toque. Diga mais uma vez, toque. Agora entenda isso aqui. Você só pode ser tocado por quem está perto o suficiente. Amém? Eu sei que muitas vezes é muito comum para nós, no período de louvor, num período de ministração, num culto, Senhor, me toca, toca em mim. Tem até aquelas canções, né? Toca, toca-me, toca-me. Ei, você só pode ser tocado por quem está perto o suficiente. Amém? Então vamos começar a reconsiderar aqui alguns pedidos que a gente faz ao Senhor como esse. Eu quero ser tocado. Se nós durante todo o nosso dia, ou boa parte da nossa vida, mantemos distância. Agora, uma outra coisa interessante aqui a respeito desse toque, eu estava pensando nisso, é porque Jesus aqui aplica um ensino muito profundo. É um ensino profundo, como tudo que Jesus ensinava, mas ele ensina com base nos sentimentos humanos. Por quê? Porque é quando nós, seres humanos, tocamos em uma pessoa febril, que a gente sente o quanto aquela pessoa está quente. Então, por que Jesus toca? Ah, pastor, para sentir o quanto ela estava quente, é isso que você quer dizer? Não. Jesus toca para nos mostrar que há um Deus que sabe o quanto estamos doentes.
Ele sabe o quanto você está debilitado, Ele sabe o quanto você está necessitado de algo nessa noite. Nós, seres humanos, e Jesus ali em forma humana, fez questão de seguir o protocolo. Toco, senti a temperatura dela, está fervendo. Mas é isso que Deus nos eleva, ou nos revela aqui nas entrelinhas. Eu sei o quanto você está quente. Vocês estão aqui comigo? Amém? Quarto ponto, versículo 31. Levantando-a, a febre a deixou. A gente está quase concluindo. Algumas versões, erguendo-a, a febre a deixou. Perceba, antes de curar, o Senhor levanta a mulher, Dona Pedrita. Antes de curar, o Senhor quer te erguer desse estado de prostração que você entrou nesse lugar nessa noite. Antes de trazer esse rebuliço no seu interior, o Senhor, e arrancar essas coisas que estão aí impregnadas, te travando e te prejudicando, o Senhor quer mudar seu coração e sua mentalidade. O Senhor quer te erguer. Aquela mulher foi levantada ainda com febre, a doença ainda estava ali, os sintomas ainda estavam ali, mas ela estava sendo levantada daquela condição. Isso aqui nos indica algo muito maravilhoso, tremendo, que a primeira coisa a ser feita pelo Senhor em relação ao nosso estado, à nossa doença, é nos erguer. Amém? Nos erguer espiritualmente e emocionalmente. Então comece a entender, você tem um trauma, mas creia que o Senhor vai te levantar nessa noite, mesmo com esse trauma. Depois Ele faz. Na sequência Ele faz. Eu tenho culpa, o Senhor quer te levantar. Eu tenho medo, o Senhor quer te levantar. Ei! Aleluias, aleluias. Eu me sinto fraco, pastor, mas o Senhor quer te levantar. E Ele quer te fazer se levantar, mesmo se sentindo fraco, mas acreditando que Ele vai te sustentar mesmo nessa condição, para que você seja capaz de estar de pé, acreditando que sequencialmente Ele vai fazer o impossível. Uma ovelha nossa e discípula, há um tempo atrás, chegou para mim, uns anos atrás, chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso fechar a célula da minha casa. E eu perguntei para ela: mas por quê? Fiquei bem surpreso, porque a célula estava cheia de mulheres, era uma célula feminina, a célula estava cheia de mulheres, e as mulheres estavam muito animadas. Eu falei: mas o que está acontecendo? Ela me disse: pastor, eu tenho muitos problemas em casa. Meu marido bebe muito. Você sabe, eu sabia da situação. Ele às vezes é violento. Eu sabia da situação. E às vezes ele é bruto demais. Eu sabia. E ela disse tudo aquilo para mim e falou: pastor, e eu estou ministrando para mulheres que têm esse problema com o marido delas. Eu oro por elas. Eu imponho as mãos sobre elas. Pastor, com que autoridade eu vou orar para mulheres que estão passando pelo que eu estou passando? Com que autoridade eu vou interceder por mulheres que estão sofrendo o drama que eu estou sofrendo? Que respaldo eu tenho para dar um conselho para uma mulher daquela no final de célula, se eu vivo o drama idêntico ao delas na minha própria casa? Eu preciso entregar essa célula. Então eu me virei para aquela irmã, cheguei bem perto, como eu costumo fazer, olhei nos olhos dela e disse para ela: a autoridade que você tem é exatamente de estar passando por tudo que você está passando, sem negar o Senhor, sem negar o seu chamado, sem negar a sua fé, sem abrir mão. A autoridade que você tem é exatamente estar passando por tudo que você está passando e permanecer fiel ao seu Deus, acreditando que a qualquer momento Ele fará.
Eu preciso que você entenda isso aqui, queridos, porque às vezes nós ficamos numa expectativa de que Deus faça algo para, após aquela ação sobrenatural de Deus, nós respondermos ao Senhor, dizendo: eu creio, agora, Senhor, eu vou produzir, agora, Senhor, eu vou me levantar, agora, Senhor, eu vou me erguer, porque o Senhor fez. Então nós impomos uma condição para Deus que muitas vezes quebra exatamente a ordem que Deus estabeleceu para fazer. Muitas vezes nós impomos a condição para o Senhor, de que o Senhor primeiro faça e depois nós vamos confiar. Mas o Senhor está apontando para nós aqui nessa noite, dizendo, na vida de muitos aqui: primeiro eu quero fazer crer, que creiam, que confiem e se ergam e se levantem e mude o seu estado, e mude a sua condição emocional, a sua condição mental, e mude o seu coração, para que depois eu faça. E aí? E se o Senhor primeiro quiser te erguer para depois fazer? E se o Senhor primeiro quiser te pôr de pé para depois repreender aquele mal? E se aprover o Senhor te fazer primeiro sorrir para depois entender a razão daquele sorriso? Há cerca de 3 anos atrás, pastor Robson me chamou para ministrar num congresso. Aliás, desculpa, num encontro com Deus. Há cerca de 3 anos atrás. Num encontro com Deus. E vida vitoriosa. E estávamos há 3 anos atrás. Estávamos há mais de 3 anos. Está indo para quase 4. Já. 19. Estávamos cancelando as nossas agendas. Eu estava cancelando as agendas. Estava buscando cancelar tudo que tinha marcado, tudo que tinha agendado, que eu pudesse cancelar. O pastor Robson me ligou, fez o contato, enviou uma mensagem. E eu pensei, eu vou. Eu comecei a orar por aquilo. Ele falou: ministra lá sobre paternidade. Eu comecei a orar por aquilo, comecei a pedir a Deus para que eu trouxesse palavra e trouxesse encorajamento. Por quê? Porque eu tinha sido recentemente diagnosticado com síndrome de pânico e depressão. E eu pensei, eu não tenho condições de ministrar para ninguém. Eu estava doente. Estava doente. E eu pensei, como que alguém na minha condição, no meu estado, pode ministrar para outros? Escute bem o que aconteceu. Eu orei ao Senhor, eu pedi a Deus direção. O Senhor testificou e confirmou no meu coração. Eu confirmei com o pastor Robson. Comecei a orar por aquela palavra, paternidade. Eu fui para aquele encontro. Eu ministrei naquele encontro. Deus operou naquele encontro. Mas eu creio que a primeira vida que Deus operou naquele encontro foi a minha. A primeira vida impactada ali foi a minha. A primeira pessoa sacudida, tratada ali fui eu. E sabe o que Deus me mostrou? A partir da minha cura que veio depois, logo depois, o Senhor me mostrou que muitas vezes é assim que Ele faz. Do jeito que está escrito aqui e do jeito que a gente está compartilhando. Primeiro Ele levanta, depois Ele tira a febre. Primeiro Ele levanta. Ele levanta. Pastor, como Deus vai me levantar aqui nessa noite? Ele vai te tirar desse estado de prostração. Ele vai te tirar dessa condição de derrotado. Ele vai te tirar desses pensamentos pessimistas. Ele vai tirar-te desse complexo de inferioridade. Ele vai te tirar desse estado em que você se colocou. Comece a se levantar. Comece a acreditar que é possível. Comece a acreditar que é possível. E isso é ser erguido pelo Senhor. É possível. Deus é comigo. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou superar isso. O Senhor pôs aquela mulher de pé. Primeiro o Senhor traz um ânimo novo para aquela mulher. Primeiro o Senhor traz um encorajamento para aquela mulher. Primeiro o Senhor aguça a confiança daquela mulher. Depois vem a cura. Ela foi erguida com febre.
São tantas lutas financeiras, como que eu vou servir, pastor? São tantos problemas em casa, como que eu vou estar aqui ministrando louvor? Como que eu vou estar na intercessão orando por mães, pastor, se o meu filho está lá em casa envolvido com drogas? Eu tenho vivido tanta tristeza, como é que eu vou pregar nesse púlpito sobre esperança? Primeiro Jesus levanta e depois ele cura. Então levantar não é curar, mas levantar é acreditar com toda a convicção que a cura está a caminho. Isso muda o seu estado, isso muda o seu pensamento, isso muda as suas emoções, isso muda a sua mentalidade, entende? O Senhor quer começar aqui, hoje, agora, te levantando. Deixa Ele te levantar, deixa Ele te levantar, deixa Ele te levantar. Aleluias. Quantos podem erguer as mãos nesse lugar e dizer: Senhor, me levanta? Quantos podem erguer as mãos e dizer: Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, me ergue. Senhor, eu quero me erguer nessa noite, Senhor. Eu sei que a febre vai sair logo em seguida, eu sei que o mal vai sair logo em seguida, mas agora eu já quero ser erguido por Ti. Aleluias. Sexto e último ponto que eu termino. Nós aprendemos tradicionalmente que aquela mulher, foi assim que eu aprendi, eu sei que muitos aqui, e parece muito conveniente pensar dessa forma. Era uma dona de casa, estava em uma casa, ela foi curada, e a Bíblia diz que sequencialmente ela começa a servir. Então presumimos, e é uma forma muito lógica de se presumir isso, que aquela mulher preparou uns assados, uns bolos, uns sucos, né, alguma coisa, e começou a servir Jesus, e começou a servir o Senhor. Chegamos aqui no ponto do serviço, amém? É a conclusão, o fechamento. Então ela começa a servir Jesus. Então é assim que aprendemos, é assim que a maioria de nós pensa. Aquela mulher então vinha com bandejas e colocava ali para Jesus e colocava ali para os discípulos, e agora está curada, agora está restaurada, e ela começa a servi-los. Pessoas curadas servem. Pessoas curadas servem. Amém? Pessoas curadas servem. Aleluias. Pessoas saradas servem. Servem. Pessoas travadas, pessoas adoecidas, elas têm trava para o serviço. As pessoas curadas servem. Então, presumimos isso. Ela começa a servir Jesus, os discípulos traz bandejas e faz um assado, e assa um peixe, e assa um bolo, e faz um suco, e traz um vinho, e começa a servi-los. Mas analise isso comigo hoje, aqui nessa noite especialmente, de uma outra perspectiva. Continuando a leitura do próprio texto, vou fazer uma exegese bem rasa aqui, com base no próprio texto, versículo 32 e 33. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram até Jesus todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Calma aí, tem gente que pensa que Jesus teve tempo para ficar sentado no sofá, ligar Netflix, enquanto a dona Pedrita servia ele e os discípulos. Mas a Bíblia nos diz, que quando aquela mulher acabou de ser curada, saiu um fofoqueiro santo correndo dali, que contou para o primeiro, que contou para o segundo, que contou para o terceiro. Irmãos, toda a cidade, pensa nisso, toda uma cidade, uma multidão de gente doente, com todo tipo de doença, estavam à porta da casa. De que casa? Nós estamos falando da casa de quem? Nós estamos falando da casa de quem? Dona Pedrita, que morava com Pedro, seu genro. Irmãos, todo mundo foi para a porta da casa.
a cidade inteira. Como eu não acredito que aquela mulher tivesse mantimento na casa dela e nem disposição, que seria uma heroína para servir a toda uma cidade comida. Então eu acredito, a cura daquela mulher, vou apresentar pausadamente, a cura daquela mulher acontece durante o dia, amém? Durante o dia. Segundo ponto, no mesmo dia, a notícia corre para toda a região, ok? Terceiro ponto, ao pôr do sol, uma multidão chega à porta da casa de Pedro, que era a porta da casa dela, onde ela morava com a filha e o genro, a dona Pedrita, que havia sido curada, e traziam todos os doentes endemoniados ali, amém? Quarto ponto, Jesus e os discípulos começam a atender e a ministrar sobre todo aquele povo, a curar, a ministrar, a repreender demônios, a ministrar cura, mas era a cidade inteira. Então vamos conjecturar aqui. Jesus e os discípulos não dão conta. Era muita gente. E quando Jesus olha para o lado, a mulher que ele tinha acabado de levantar da cama doente estava lá. Seja curado no nome do meu Jesus. 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 Guarda essa frase. Guarda para você. Essa aqui é uma das minhas regras de vida hoje, amém? Guarda. A sua dor de ontem, a sua dor de ontem é a sua experiência de hoje. E a sua experiência de hoje pode revelar o seu chamado para servi-lo. Eu me perguntava incontáveis vezes para o Senhor, por quê? Por quê? E quantas vezes eu dizia para Ele, eu sou um pastor, um servo do Senhor. Eu já havia ministrado a pessoas em condições precárias, e com uma oração, depois eu sabia dos testemunhos de cura e restauração emocional. Eu dizia para Ele, por quê? Onde está o Senhor nisso? E hoje, na capacidade que eu tenho de entender o coração de qualquer pessoa que passa por um adoecimento emocional e chega perto de mim, eu entendo que a minha dor de ontem é minha experiência de hoje, e que a minha experiência de hoje revela o meu chamado para servi-lo. Então existem pessoas aqui que têm problemas, que têm crises, que têm complexos, que têm traumas, que têm feridas, que têm lutas, que têm dramas em casa que só você e Deus sabe. Mas deixe o Senhor te erguer nessa noite. Permita que o Senhor te erga nessa noite, porque após te erguer, Ele te cura. E escute, a sua cura será a sua dor de ontem, a sua experiência de hoje e o seu chamado para servi-lo amanhã. Uau! Já imaginou Deus te usando naquela área que o diabo pensou que ia te matar? Que tapa sem mão na cara do capeta. Você já pensou, irmã? Já pensou? Ei, irmã, você que está com problema e está sofrendo com o filho, só você sabe, você está chorando aí agora enquanto eu estou ministrando. Esse menino está te fazendo passar por causa da droga. Deixa o Senhor te erguer com o seguinte pensamento: amanhã você vai estar saindo com o seu filho, dando testemunhos para muitas outras mães. Sabe, você vai servir como? Você vai servir como aquela mulher serviu? Ela serviu exatamente com aquilo que foi seu drama. Aquela mulher foi impulsionada. Querido, sabe por quê? Porque ninguém, além de Jesus ali, tinha a capacidade de olhar para a dor daqueles doentes e se identificar com eles como aquela mulher que há poucos instantes atrás estava doente. Os discípulos, tudo garoto,
tudo menino, tudo saudável. Aquela mulher, Dona Pedrita, uma mulher de idade, já tinha tido uma porção de filho, já tinha vivido bastante, debilitada, não sabia se ia sair daquela. Provavelmente, se Jesus não intervisse, não sairia. Os discípulos não tinham ideia do que era uma pessoa idosa acamada. Ela sabia o que era. Ela se identificava porque ela sabia o que era. Eu acredito que aquela mulher estava servindo ali, trabalhando junto com Jesus ali, porque ela sabia o que era o drama daquelas pessoas. Tem gente aqui que o Senhor está forjando no fogo, te capacitando de saber qual é o drama, qual é a dor, qual é a angústia, qual é a temperatura dos outros. Sabe por quê? Porque você está vivendo isso hoje. Então não permita que isso te trave, mas faça disso um impulso para você servi-lo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meu Deus. O que Deus está fazendo aqui nessa noite não ficará em segredo. Amém? Pastor, eu estou aqui, eu estou quietinho, eu nem estou glorificando muito para não chamar atenção, mas já começou a mexer aqui dentro. Você não vai esconder isso muito tempo, não. Escute, isso aí vai espalhar. O que Deus começou a fazer aqui nessa noite vai espalhar. Vai espalhar, vai espalhar. Pessoas virão. As pessoas foram pelo que Jesus fez nela. E você vai servir o Senhor como nunca se imaginou antes. Aleluias. A cura está acontecendo hoje, aqui agora, no âmago do seu ser. Amém? A Bíblia diz, versículo 33, toda a cidade se ajuntou à porta. Toda a cidade se ajuntou à porta. A cura acontece em você. O milagre acontece em você. Jesus opera aqui hoje em você. Ele trabalha aqui hoje dentro de você. Na casa, no quarto, se aproximando, tocando, contato, intimidade profundo do seu ser. Identificação, toque, aproximação, intimidade. Tudo bem intrínseco, tudo bem lá dentro. Mas isso não vai conter dentro de você. Esse amor, essa graça vai transbordar e outras pessoas saberão do que Deus fez em você. Você vai ter sinais que vão evidenciar que nessa noite aconteceu alguma coisa dentro de você. E isso vai conduzir pessoas à porta. Quem é a porta? Quem é a porta? Quem é a porta? Eu pergunto, você responde o nome dele. Quem é a porta? Quem é a porta? Mais alto, quem é a porta? Com toda a sua força, quem é a porta? Uou! Aleluia! Finalizando. Todo aquele movimento acontece. Pode ir se pondo de pé. Eu vou chamar também os músicos para estarem aqui comigo. Todo aquele movimento acontece no momento em que o sol começa a se pôr, no pôr do sol. Ok? No pôr do sol, é o que a Bíblia diz. Aleluias. No pôr do sol. Versículo 32, vou reler. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Quando isso acontece? No pôr do sol. Quando isso acontece? Quando acontece? Todo aquele movimento. Quando? Toda aquela agitação. Todas aquelas curas. E Dona Pedrita trabalhando ali junto com Jesus. Ok. Pôr do sol, na cultura hebraica, define o final de um dia. Diferente da nossa cultura ocidental, em que o dia começa quando o sol raia. No raiar do sol.
na cultura hebraica, não é no nascer do sol, mas no pôr do sol. Termina um dia e começa outro dia. No pôr do sol. Termina um dia e começa, dá início a um outro dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que chama esse pôr do sol de viração do dia. Ou seja, o período que um dia vira. Ou seja, segunda passa a ser terça no pôr do sol. Sábado passa a ser domingo no pôr do sol. Hoje é terça, passa a ser quarta dentro da cultura hebraica no pôr do sol. Então o pôr do sol propõe um outro dia, o novo dia. O pôr do sol é uma virada de página. Uma virada de página. E quando essa página virar, você vai estar de pé. Quando essa página virar, você vai estar curado. Quando essa página virar, você vai ter tanta gratidão, mas tanta gratidão que você não vai abrir mão de servi-lo. No pôr do sol. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Aleluia. Um novo dia está surgindo. Um novo tempo de Deus para a sua vida. O pôr do sol está virando a página. O novo capítulo da sua história começa a ser escrito nessa noite. O Senhor te dá a graça de estar vivo e de pé até aqui para ver o pôr do sol. O que é isso, pastor? O início da noite, da escuridão? Não. É o repaginar da sua história. É um novo dia começando. As pessoas vinham com esperança de que seriam curadas e agraciadas, porque era a hora do pôr do sol, e Jesus estava ali atendendo no pôr do sol. Jesus estava ali na virada do dia, fazendo com que aquelas pessoas iniciassem um novo dia, em um novo estado, em uma nova condição. Mas tudo isso começa quando Jesus é convidado a entrar naquela casa. Tudo isso começa quando Jesus entra por aquela porta. Tudo que vai acontecer aqui, agora, a partir desse momento, vai ser liberado por sua permissão dada ao Senhor. Pastor, eu permiti a Jesus, quem sou eu? Jesus é o dono de tudo, ele é o rei do universo. Mas escute, você está diante do rei do universo, não de um reino da terra. Os reis de reinos terrenos perderam a sua simplicidade lá atrás, mas o rei do universo se mantém manso e humilde de coração. E o rei do universo para na porta, bate na porta e diz: se você abrir eu entro, mas se não abrir eu fico. Ele quer entrar na intimidade do seu ser, ele quer entrar no âmago do seu ser, ele quer entrar aí agora, onde está aquela ferida, onde está aquele problema, onde está aquela trava, aquela situação que te acometeu e te travou e te impede de hoje ser o servo